Estamos aqui mais uma vez para falar sobre frações. Bom, uma fração nada mais é que uma representação de uma quantidade. Ela vai representar sempre uma parte de um inteiro. Aqui eu tenho o exemplo da fração 2/5. Se nós observarmos a imagem, nós temos um retângulo dividido em 5 partes e dessas 5 partes eu tenho 2 partes que estão pintadas. Vamos imaginar que isso é uma barra de chocolate. Fazendo essa comparação, fica mais fácil da gente entender o que cada número desse realmente representa. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu represento ela aqui dividida em 5 partes. Dessas 5 partes, as partes que estão pintadas vão representar as partes que eu consumi, as partes de chocolate que eu comi. Então, eu comi 2/5 de chocolate. Significa dizer que das 5 partes em que ele estava dividido, eu comi 2. Se nós observarmos, o número que vai vir embaixo da minha fração, no denominador, ele vai representar sempre a quantidade de partes que aquilo está dividido. E o número que vem em cima, no numerador, ele vai representar as partes que foram tomadas, que foram comidas ou que estão pintadas. Depende sempre da situação. Bom, agora que nós relembramos o que são as frações, nós vamos aprender a extrair a fração de uma quantidade. O que é isso? Eu tenho uma fração e eu preciso saber quanto que essa fração representa para mim em números. Então, para exemplificar, vamos pensar no seguinte problema. João ganhou de seus pais 25 camisetas. Seu irmão mais novo, por ser mais novo, ganhou 2/5 dessa quantidade. Quantas camisetas o irmão de João ganhou? Parece um pouco complicado, mas na verdade não é. Ele me disse que João ganhou 25 camisetas e que seu irmão ganhou 2/5. Se eu lembrar daquele conceito de fração que eu já expliquei, eu vou lembrar que o número que está na parte de baixo da fração, ele representa a quantidade de partes em que o meu total foi dividido, em que meu inteiro foi dividido. E o número de cima representa a quantidade de partes tomadas. Nesse caso, vai ser a quantidade de partes que foram usadas. Então, eu preciso pensar. Aqui eu tenho uma representação que nós vamos usar para exemplificar essa questão. Eu tenho um retângulo que foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, eu sei que foram consumidas, que foram usadas 2. Então, 2 eu vou pintar para representar. Mas eu preciso descobrir quanto que isso é em número. Então, eu preciso descobrir quanto que vale cada uma dessas para eu descobrir quantas camisetas ele ganhou. Nós faremos da seguinte maneira. Eu vou pegar o 25 e vou multiplicar pela quantidade de partes que ele usou. No caso, pela quantidade de partes que ele ganhou, né? Então, vai ser 25 vezes 2. Aqui eu vou usar a barra da fração representando a divisão. Então, 25 vezes 2 dividido por 5. 25 vezes 2 eu sei que é 50. E vai ficar 50 dividido por 5. Se eu fizer essa conta aqui no cantinho, dividido por 5, eu sei que é 1. 5 vezes 1, 5. 5 menos 5, 0. Se eu não posso mais dividir esse 0, eu coloco ele no quociente. Então, aqui meu resultado foi 10. O que eu descobri com isso? Essa é uma forma que eu tenho de fazer esse cálculo, descobrindo quantas camisetas ele ganhou. Então, aqui eu descobri que ele ganhou 10 camisetas, mas eu também poderia fazer de outra maneira. Vou apagar e vou fazer o segundo cálculo.
Bom, eu sei que essa quantidade foi dividida em 5 partes. Então, eu vou começar fazendo a divisão. 25 dividido por 5. Eu já sei que o 5 multiplicado pelo 5 dá 25. Então, eu já vou fazer essa conta de cabeça. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Então, cada uma dessas partes vai equivaler a 5 camisetas. Se eu sei que em cada uma delas tem 5 camisetas e ele consumiu, ele usou, ele ganhou 2 delas, eu faço 5 vezes 2, que vai me dar o resultado 10. E assim eu concluo o meu cálculo. É muito simples, a gente só precisa ter em mente o que cada número da fração representa. Eu preciso sempre lembrar que o numerador representa as partes tomadas e o denominador as partes divididas. Sabendo isso, eu consigo extrair a fração de qualquer quantidade usando essa ou a outra técnica. Basta tentar. Agora vamos praticar, que isso vai ficar fácil. Nos vemos na próxima. Beijo!